Olá, olá, gente, tudo bem? Vídeo diferente agora, eu não vou analisar nenhum aspecto da NFL, é um vídeo mais atemporal. Na medida do possível eu farei vídeos atemporais, a gente está numa época muito especial do ano, né? Natal, Ano Novo, festas, Papai Noel e bowls do college football. O que são esses malditos bowls? É um assunto que me perguntam muito. Muita gente tá lá zapeando de canal e vê um jogo, sei lá, na ESPN2, de dois times com nomes de estados americanos e às vezes umas lambanças, um nível técnico que não é igual ao NFL, bandinhas, torcida animada e um campo diferente, né, que as hash marks são mais largas, as linhas de marcação no meio do campo. E o que é esse negócio? O que é esse bowl? Bowl é tigela em inglês, mas o que significa? Bom, esse vídeo, rapidamente, é para explicar o que são esses bowls do college football. E é uma estrutura muito louca, porque só existe no futebol americano, né? Não existe em outros esportes. Pois bem, então vamos lá. O bowl nada mais é do que um jogo que não é amistoso. Falar amistoso está errado, né? O bowl é um jogo festivo, é um jogo único que vale título, e eu acho que a melhor tradução seria tipo desafio de Pasadena, desafio de New Orleans, só que você, em vez de falar desafio de Pasadena, é Rose Bowl, Sugar Bowl, Orange Bowl. Por que ele chama assim? O primeiro estádio em formato de tigela nos Estados Unidos é o Yale Bowl, estádio da Universidade de Yale, e para quem não sabe, essas universidades mais academicamente fortes, Yale, Princeton, Harvard, etc., tinham um time de futebol americano muito fortes na virada do século XIX para o século XX e no início do século XX. E aí depois elas começam só a focar na parte acadêmica e os alunos param de jogar futebol americano em nível alto. Mas o Yale Bowl é o primeiro estádio em formato de tigela. Bowl em inglês é tigela. E aí, para atrair visitantes para o sul dos Estados Unidos, o sul da Califórnia, que era um momento de tentar trazer o pessoal do Nordeste dos Estados Unidos no final do ano, etc., é criada a Parada das Rosas. É uma parada, como outra qualquer, para falar, olha, que rosas bonitas que temos, desfiles, etc. Desfile das rosas, talvez seja uma tradução melhor. E aí eles colocam um jogo de futebol americano nesse desfile das rosas, nesse Tournament of Roses, que tem outros eventos, etc., alguns esportivos. E com isso, existe um jogo anual que recebe o nome de Rose Bowl Game, porque ele é jogado no estádio Rose Bowl, na Tigela das Rosas, porque o evento era a Parada das Rosas, o desfile das rosas. Então o nome do estádio, em formato de tigela, se dá o nome de Rose Bowl. E aí outros lugares dos Estados Unidos, e aí basicamente era o melhor time do leste contra o melhor time do oeste. E aí outros lugares dos Estados Unidos olham e falam assim, pô, tá aí, tá uma boa ideia para atrair a atenção do resto do país, para o local, talvez para o produto agrícola mais importante da região, a gente consegue divulgar. Aí gostei. E aí é criado o Orange Bowl na Flórida, Orange, laranja. A Flórida é conhecida como produtora de laranja desde o século XIX. É criado o Sugar Bowl na Louisiana, açúcar no sul dos Estados Unidos. E daí em diante, para você ter ideia, rolou até o Bacardi Bowl em Cuba, antes da Revolução Cubana, tem o Bacardi Bowl. Por que Bacardi? É o rum cubano, né? E outros tantos. Hoje, por exemplo, você tem o Pinstripe Bowl, que é no estádio do New York Yankees. Pinstripes é como eles chamam o uniforme dos Yankees, aquelas listras. Então, esses jogos são criados meio de pagação de pau do Rose Bowl, né? E aí eles têm o que os americanos chamam de tie-in, que é certos times sempre jogam nesses jogos. Então o Rose Bowl, por exemplo, historicamente é o campeão da conferência Big Ten contra o campeão da conferência Pac-10, que depois vira Pac-12, né, que é a conferência dos times universitários da primeira divisão na costa oeste. E a Big Ten ali do meio oeste para cima, né, Ohio, Michigan, Wisconsin, etc. Então é isso, é um jogo festivo, é um jogo de fim de ano, que vale um título, tem um troféu. Aí a pergunta que fica, mas por que são tão importantes? Agora é muito importante ressaltar isso. Os bowls são um momento no qual, os ultimanistas, porque para quem não sabe, o jogador joga 4 ou no máximo 5 anos no college football. É o último jogo dos caras. Os bowls acontecem depois da temporada regular, depois das finais de conferência. É o último jogo desses meninos. Muitos ultimanistas que estão no 4º, 5º ano, eles não vão para a NFL. Aquele é o último momento dele brilhar. E esse jogo é transmitido em TV nacional nos Estados Unidos. Na ESPN, em 90% dos casos, na Fox, na CBS. Então, é uma vitrine.
E além de ser uma vitrine para os jogadores, muitos acabam ganhando valor pro draft, alguns nem jogam os bowls para não se machucar, porque os jogos não valem nada. E por conta disso, é uma vitrine para esses jogadores, né? O Terry Cohen, por exemplo, jogou o Celebration Bowl em 2015 e ele teve um touchdown de 70 jardas. Eu arrisco dizer que os Bears começaram a prestar mais atenção nele por conta daquele touchdown, por conta daquele jogo que ele foi MVP ofensivo. Então é uma vitrine para os jogadores e também para as faculdades. Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está rolando um jogo entre UAB e Northern Illinois, o Boca Raton Bowl. Esses dois times não costumam passar em audiência nacional nos Estados Unidos em horários que as pessoas estão assistindo. Hoje é uma terça-feira à noite e o jogo está na ESPN americana e muita gente deve estar assistindo. Então é uma vitrine para esses programas universitários. Por ser uma vitrine, como que você reforça o seu time no college? Tem free agency, tem draft? Não. Você oferece bolsa de estudos para atletas e eles podem aceitar ou não. A questão é que eles vão receber bolsa de estudo de outras universidades. Então você tem que mostrar que a sua universidade é boa. Jogar um bowl, ganhar um bowl também acaba sendo importante para isso. Tem a grana também, né? Os bowls mandam dinheiro para as conferências. Então isso é importante e as conferências que têm mais vitórias do que outras em bowls costumam ser reputadas como conferências mais fortes, né? Então é uma época especial por conta disso. Como se dividem os bowls? De 15 e 16 de dezembro até o dia 25 são bowls mais fracos, de conferências com times mais fracos, que são as chamadas Group of Five, que são as 5 conferências mais fracas. Entre o dia 26 e o dia 29, geralmente, a cada ano, tem uns bowls um pouco mais fortes, que são de times com campanhas piores das Power 5, que são as 5 conferências mais fortes. Pac-12, Big 12, Big 10, SEC e ACC. Tá? E aí, do dia 29 ao dia 1º, dia 2, temos os bowls mais fortes. Nesses bowls mais fortes, a gente tem o que se chama de New Year Six. São os 6 bowls mais importantes a cada ano, e que são os mais tradicionais. Orange Bowl, em Miami, Peach Bowl, em Atlanta, Cotton Bowl, em Dallas, Sugar Bowl, em Nova Orleans, na Louisiana, o Rose Bowl, em Pasadena, praticamente Los Angeles, que é o estádio da final da Copa de 94, né, o Rose Bowl Stadium, que é o primeiro bowl que acontece, né, o primeiro bowl que existe. E o Fiesta Bowl no estádio dos Cardinals, lá em Phoenix, ou Glendale, chame como quiser. Esses são os 6 bowls mais importantes. Como se define o campeão do college football? O college football tem 130 times na primeira divisão, na prática na primeira divisão. Eu vou chamar FBS de primeira divisão, tá? Se você é mais hardcore do college, não me xingue, né? Eu estou tentando ser didático. O college football tem, então, 130 times. Só que não dá para jogar todos entre todos, certo? Você tem várias conferências espalhadas de maneira regional, elas jogam 8 ou 9 jogos por ano dentro da conferência e são 12 jogos tipo temporada regular, eventualmente a final de conferência e os bowls depois. Você tem um ranking de um comitê de pessoas que entendem de futebol americano que elencam esses times de 1 a 25 de acordo com a força do calendário, como foi a vitória, se a vitória foi apertada ou não, etc, etc, etc. É por isso que um time como o UCF, Central Florida, tem um calendário invicto, mas como enfrenta equipes mais fracas, isso não é o suficiente, segundo o comitê, para colocá-la entre os 4 primeiros. Os 4 primeiros, que geralmente são campeões de conferência, eles jogam as semifinais. Esse ranking é subjetivo. Então, todo ano, 2 dos 6 bowls principais que eu falei, eles revezam como semifinais do college football. Neste ano, dia 29, a gente tem Alabama jogando contra a equipe de Oklahoma e Notre Dame jogando contra Clemson. Agora eu esqueci de qual bowl é cada um, mas é o Orange e o Cotton Bowl neste ano, certo? Então, é assim que se faz. Depois vai ter o Peach e o Fiesta, se eu não me engano, depois o Rose e o Sugar. Então é assim que as conferências, e não sei se a ordem é certa, tá? Não sei se é essa, pode ser que seja de ano que vem o Rose e o Sugar e depois o Peach e o Fiesta. Mas de qualquer forma, acho que vocês entenderam. E aí os outros 4 bowls que não são conferências, que não são semifinais, eles têm os tie-ins respectivos. O Rose Bowl neste ano, por exemplo, coloca o campeão da Big Ten contra o campeão da Pac-12, que são conferências que não estão com seus times no College Football Playoff. Respectivamente, Ohio State e Washington. Eles não foram para o playoff, então eles jogam o Rose Bowl como campeões das conferências respectivas. Se eles estivessem indo para o playoff, o segundo melhor time da Big Ten iria para o Rose Bowl, por exemplo. Então é assim que funciona, tá? E necessariamente um time das 5 conferências mais fracas estará num bowl de ano novo, num desses 6 bowls. Eu sei que parece muito complicado, mas já foi muito pior, né? Já teve um ranking de computador e etc, que definia o primeiro e o segundo, de 1 a 25, aí o primeiro e o segundo se enfrentava, aí sempre sobrava um terceiro ou um quarto time que era injusto, e aí eles criaram esse playoff. Talvez o playoff seja expandido para 8 times, mas basicamente é assim que funciona, tá? É isso que são os bowls, é assim que funciona.
é uma tradição de muito tempo. Para arredondar uma analogia que o pessoal do The Fraternity, o site virou depois collegefootball.com.br, fez. Imagina que você está no Brasil, e agora se você não entendeu nada, você pula para essa parte do vídeo, tá bom? Vou até colocar na descrição isso. Se você não entendeu nada agora, vai, tá bom? Analogias sempre são boas. Imagina que no Brasil não tem Campeonato Brasileiro, que é uma bagunça, a CBF é mais bagunçado que já é, né? Que é bastante, né? É um nível tipo Comembol, só que muito mais bagunçado. Pensa que é assim, não tem Campeonato Brasileiro, ninguém quer organizar Campeonato Brasileiro e nunca organizaram. E aí o que acontece? Temos, sei lá, 80 times no Brasil de futebol. Só que fica complicado, né? Jogar 80 times, né? Um contra o outro, etc, etc. Aí rolam campeonatos regionais, né? Então tem uma conferência de 6 times do Nordeste, que você tem Bahia, Vitória, CSA, etc, etc, Santa Cruz, Náutico. Aí aqui no Sudeste tem uma conferência. Lembra aqueles negócios de torneio Rio-São Paulo, Sul-Minas? É mais ou menos isso. E aí, para definir o campeão brasileiro, o que eles fazem? Eles juntam um monte de jornalista. Pega lá o Maurão. O Maurão é fera, sou fã dele. Tem canal no YouTube, inclusive. Assistam, é muito bom. O Mauro Betting. Aí coloca o Neto também, enfim. E aí eles se juntam e elencam de 1 a 25 os times mais fortes de acordo com o calendário deles, certo? E nesse calendário você tem os 4 primeiros se enfrentam em semifinais de jogos festivos no final do ano. Então, por exemplo, lá no Maranhão tem o Guaraná Jesus, Desafio do Maranhão, Guaraná Jesus. E aí esse Desafio do Maranhão, Guaraná Jesus, que foi criado para incentivar o turismo, que a família Sarney criou em 1982 para incentivar o turismo no Maranhão, é uma das semifinais. E aí joga, sei lá, Corinthians e Cruzeiro. Um beijo para Ari, que torce pro Cruzeiro, por isso que eu pensei no Cruzeiro, nessa semifinal. Aí numa outra semifinal, deixa eu pensar, o Avan Santa Catarina Boa joga São Paulo e Palmeiras, por exemplo. E aí eles se enfrentam na semifinal, porque é 1 contra o 4, 2 contra o 3, e a Conferência Sudeste é a mais forte, como acontece nos Estados Unidos, que é SEC, para quem não sabe, é Southeastern Conference. E leva 2 times sempre pro playoff. E é isso. E aí, pontualmente, tem outros jogos, tipo Acarajé Bowl, Desafio do Acarajé em Salvador, que tem um jogo e coloca, sei lá, Náutico e Grêmio. Histórico, né? Náutico e Grêmio jogam lá no Desafio do Acarajé, né? Para promover o turismo na Bahia antes do Carnaval, para a época do Carnaval, para o pessoal aqui do Sul e do Sudeste prestar atenção também na Bahia antes do Carnaval. Então é isso, né? Só que no college football são 130 times e tem outros aspectos aí que eu falei. Se você não entender essa paçoca de bowls pela essa analogia louca que eu fiz, que eu coloquei até acarajé no meio, aí você não vai entender nunca mais. Mas, se você precisar de um texto bonitinho, etc., eu tenho no meu livro, o Manual do Futebol Americano, link está na descrição também, recomendo que vocês comprem, com desconto, inclusive para quem é assinante do canal. E tem um capítulo inteiro sobre college football que eu explico tudo isso da maneira mais didática possível. Tem até exercício no final do capítulo, tá bom? Conceitos-chave, etc. Aí vocês vão entender. Para aproveitar essa bowl season da melhor maneira possível, tá bom? Eu vou comentar um monte de bowl na ESPN nos próximos dias. Sexta-feira eu comento bowl, sábado eu comento bowl. Estou em uma das semifinais. Acho que nesse ano eu não faço a final, mas eu estou em uma das semifinais. E vai ser muito legal, tá bom? Esse fim de ano, para quem está em casa, para quem não viaja, ou para quem viaja e acessa pelo ESPN, pode assistir um monte de jogos, ok? Então é isso. Se tiver mais alguma dúvida, etc., comentário, coloca aí embaixo e depois, na medida possível, eu respondo, tá bom? Beijo carinhoso, fizemos todo o estrago que podíamos. E lembrando sempre, as camisetas que eu uso estão em actionshop.com/profutbol, meu livro está lá também, e basta você usar o cupom CURT, seu RTI, para mais desconto, tá bom? Não se esquece de se inscrever no canal, like, um beijo, até a próxima.